Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos então abrir aqui uma página que fala assim, do livro Gotas de Esperança. Na sua mente há uma câmara preciosa. É um ponto central que tudo interfere e analisa. Ali, os seus pensamentos se encontram com a atuação de Deus. Por isso é divina, luminosa, sensível e intocável. Olha que lindo, gente. Na nossa mente, tudo passa por essa câmara. Ela mede o seu grau de adiantamento espiritual. É a sua consciência. No fundo, você é um ser maravilhoso. Adore a Deus porque o fez assim. Os outros também são como você. Têm a mesma câmara. São seres divinos. Respeite-os. Ame-os. Reconhecer-se um ponto de atuação divina é buscar força para amar a todos. Responsabilidade para a gente, né? Mas é tão bom saber que a gente tem essa câmara dentro da gente, né? E que é ali que a gente vai ter a atuação de Deus, né? Para que a gente possa sempre estar exercitando os nossos pensamentos, sempre levando os nossos pensamentos, né? Isso é importante. Mesmo naqueles momentos não tão legais. Eu até diria que seria o melhor momento, que a gente às vezes não consegue, né? Mas a gente tem que exercitar de alguma forma, né? Então vamos fechar os nossos olhos, entregar o nosso coração para Jesus que está aqui, nessa noite linda, trazendo paz, alegria e esperança para os nossos corações. E ativar essa câmara tão preciosa que existe dentro de cada um de nós. Que possamos ter uma noite tranquila, abençoada, e que tudo que aqui for falado, que a gente possa interiorizar, mas principalmente se esforçar para colocar em prática, porque o benefício é para nós. Começando em nós, a gente consegue distribuir. E a gente não pode se esquecer disso, né? Que os exemplos arrastam. Então, vamos pedir uma bênção especial para o nosso palestrante, Ricardo, que vem aqui com muito carinho trazer, né, muitas coisas aqui para a gente pensar, para a gente se organizar e nos exercitar, né? Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Na noite de hoje vamos conversar sobre esse tema e eu até proponho que seja uma conversa mesmo. No final vou abrir para perguntas para ajudar a irmos assim dirimindo dúvidas. Esse tema é um tema muito vasto, tem muito material a ser analisado, a ser aprofundado. Eu estou trazendo aqui apenas algumas vertentes, uma pincelada desse aspecto da origem da doutrina espírita. E eu elaborei esse trabalho com base em perguntas que eu venho ouvindo das pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entender os fundamentos da doutrina espírita e o trabalho de Allan Kardec. Então, perguntas como essa daqui, ó. Kardecismo e espiritismo são a mesma coisa? Espiritismo é religião? Kardec é o inventor do espiritismo? Vocês reverenciam Kardec? Vocês são cristãos? O que é a codificação? O espiritismo criou a comunicação com os mortos? Vocês falam com os mortos? O seu centro é de mesa branca?
Já ouvi várias dessas perguntas. Então, esse trabalho eu pretendo responder pelo menos a essas aqui e, se possível, outras que vocês possam ter. Então, vamos começar assim. O que são os mortos? Primeira coisa é isso, né? O que são os mortos? Só existe morte para o corpo. Quando o corpo para de funcionar, o corpo é como uma roupa. Quando a roupa está rasgada, velha, o que você faz? Você tira a roupa, se desfaz dela e você está continuando a sua vida sem aquela roupa. Então, o corpo é a roupagem. Quando a roupagem não está mais adequada, eu não tenho mais como utilizá-la, então eu deixo aquela roupagem. Quem ainda nunca viu, procure saber como é que um mergulhador que fica 20, 30 minutos debaixo d'água, como é que ele consegue se manter debaixo d'água? Ele veste o quê? Um escafandro. Então, quem nunca viu, procure ver na internet o que é um escafandro. E vocês vão ter uma ideia de o que é o corpo para o espírito. É uma roupagem. Então, os fenômenos espíritas, ou os fenômenos de comunicação com os mortos, que na verdade não estão mortos, somos nós mesmos. O corpo morreu e nós continuamos. Estamos invisíveis ao olhar humano. Estamos mesmo, quando nós desencarnamos. Mas tem mais coisas invisíveis ao olhar humano. Aqui nesta sala estão passando ondas de televisão, de rádio, de internet, e nós não estamos vendo nada, mas elas existem. Elas estão acontecendo aqui o tempo todo. Elas passam por todos os lugares, não tem parede praticamente que detém essas ondas. Então o corpo, ele nos limita a essa percepção do mundo espiritual, mas o mundo espiritual está lá. Então, essa comunicação não é mais com os mortos, comunicação com aqueles que deixaram o corpo e que estão vivendo numa dimensão que nós não conseguimos ver com os olhos do corpo, mas a dimensão existe. E nós vamos encontrar evidências disso no passado, e até mesmo num passado muito remoto. Na Gênesis, no capítulo 18, diz que Abraão foi visitado por 3 varões, 3 anjos que se apresentaram a ele na forma de varões, na forma de homens. E isso aconteceu numa época, não muito, a data não é precisa, mas é mais ou menos 2.000 anos a 1.550 anos antes de Cristo. Ou seja, é muito antigo. Então, naquela época, Abraão já via os espíritos e isso ficou registrado nas escrituras antigas. Moisés proibiu evocar os mortos. Ora, se Moisés proibiu evocar, é porque as pessoas faziam. As pessoas comumente evocavam aqueles que haviam desencarnado. Por que Moisés proibiu? Porque as pessoas estavam fazendo bagunça com isso, estavam fazendo de uma maneira errada. E provavelmente estavam evocando espíritos desequilibrados e perturbados, ao invés dos bons espíritos. E isso provavelmente estava causando mais transtorno do que ajuda. Moisés fez essa proibição no intervalo dos anos 1560 a.C. a 1440 a.C., foi o período que Moisés viveu. Está antiga aí a comunicação com o plano espiritual? Está bem antiga, né? Na Índia, os Vedas, o Código Veda, deu origem ao hinduísmo. Isso aconteceu mais ou menos nesse intervalo, de 2.000 a 1.500 a.C. Os Vedas, né, que depois se tornaram os hinduístas, eles faziam muitos rituais. E nesses rituais, eles pediam a presença dos benfeitores espirituais nos rituais deles.
E efetivamente os espíritos se comunicavam com eles durante esses rituais. José e Maria foram visitados por um anjo. O que esse anjo falou para eles? Ih, vocês estão mal, hein? Vão ficar reprovados. O Will é diretor de escola, vai dar reprovação para vocês aqui, hein? Quem é que foi Maria, gente? Quem é essa Maria aí? Mãe de Jesus, José, pai de Jesus. O que o anjo falou para eles? Maria, você vai receber Jesus, você vai engravidar. Você vai receber Jesus. E você vai colocar o nome de Jesus nele. E falou isso para José também. Então, os dois receberam a visita de um anjo. Quem é o anjo? O que é um anjo? Um anjo é um espírito que já evoluiu muito. Ele é muito, muito evoluído. Então, nós chamamos ele de anjo, porque ele compreende muito bem a mensagem de Deus, o ensinamento de Deus, a vontade de Deus, e ele realiza a vontade de Deus conosco. Ele nos faz realizar essa vontade. Como é que era, então, a percepção da religião? A religião é uma coisa que já existe há muitos anos. Nós vimos aqui Abraão, 2000 anos antes de Cristo, vimos os Vedas, 2000 anos antes de Cristo. A religião faz parte da vida da humanidade. E a religião muda com o passar do tempo. Ela foi evoluindo, ela foi se transformando, ela foi adquirindo característica conforme os povos também mudavam. Muitas vezes um povo invadia o outro. Aí tomava uma conta daquela região. Mas o invasor e o invadido acabavam trocando valores culturais. Então, dessa forma, uma cultura influenciava na outra cultura. E com isso também o conhecimento religioso era presente, né, era misturado nessas culturas. Uma das religiões que surgiu, e surgiu de uma maneira estruturada 400 anos depois de Jesus, foi a religião católica. Aliás, 400 não, menos que isso. Eu fiz uma confusão aqui de datas. Já está dando uns 300 anos. Porque em 400 anos é que foram escritos a redação definitiva dos evangelhos, como nós conhecemos hoje. O evangelho de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos. Mas a Igreja Católica, então, ela foi compilando o que ela entendia das cópias que foram feitas, das anotações de Mateus, das anotações de Levi e dos outros evangelistas. Ela juntou aquilo tudo e, com certeza, colocou algumas coisinhas no que ela escreveu, para que a religião fosse bem aceita no mundo ocidental. Então, ela trouxe uma figura de um Jesus branco, de olhos azuis, de uma Maria branquinha de olhos azuis, né? Ela foi trazendo uma série de outras características, vestiu Jesus com uma roupa imponente algumas vezes, diz que Jesus era um príncipe. Tudo isso para que as pessoas entendessem, dessem valor, entendessem a proposta da igreja e dessem valor. Mas, com o passar do tempo, a igreja disparou uma série de lutas contra os não cristãos. E essas lutas marcaram muito as pessoas. Olhavam a igreja com olhos diferentes. Daí surgiram as igrejas reformistas. Lutero, esqueci o nome do outro agora. Aí outras igrejas vieram depois deles, a anglicana, a metodista e as outras todas que foram surgindo depois deles, né? Bom, nesse período também, que nós vamos ver aqui,
o mundo estava vivendo uma fase de passar de uma época que vamos chamar do milênio das sombras, do milênio da ignorância, para o milênio das luzes. E as pessoas começaram a questionar tudo. E questionavam bastante também os ensinamentos religiosos trazidos pela Igreja Católica. A Revolução Francesa foi um desses ápices para que houvesse esse questionamento. Junto com a Revolução Francesa, estava acontecendo na França, na mesma época, o Iluminismo, que era as pessoas abrir sua mente para novos conceitos. Então, durante a Revolução Francesa de 1789 e 1799, os revolucionários promoveram o culto da razão, como parte do esforço para descristianizar a França e substituir o catolicismo por uma religião racionalista e cívica. Esse culto também ficou conhecido como culto à deusa razão, que permaneceu até o século XIX. Então, as pessoas começaram a se tornar cada vez mais materialistas lá na França. E como anunciado por Jesus, os ensinamentos de Jesus seriam esquecidos, e seriam confundidos, e seriam mal interpretados. E Jesus, então, mandaria um novo Consolador, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Então, as vozes do céu, as virtudes do céu, começam a se manifestar aos homens, em todas as partes. Mas onde houve, assim, o ponto considerado o marco inicial, foi num pequeno lugarejo lá nos Estados Unidos, um lugarejo chamado Hydesville, que fica no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Nesse pequeno lugarejo, uma família se mudou para uma casinha muito simples, em 1847. Era uma família de fazendeiros chamada família Fox. Eles tinham 3 filhas. Dessas 3, 2 só que estavam morando com eles, uma já era maiorzinha e estava morando em outro local, eram as irmãs Fox. A Margaret tinha 14 anos, a Kate 11, e a Lia residia em Rochester. A casinha deles era de madeira. E aconteceu, então, que nessa casinha simples de madeira, eles começaram a ouvir ruídos nas paredes, estalos, batidas. E as pessoas da vizinhança começaram a dizer que aquela casa era mal assombrada. E aqueles ruídos se mantinham, os arranhões, eram coisas estranhas. Até que a Kate, que era mais nova, está aqui ainda os ruídos, né? Eles tentando descobrir de onde vinham os ruídos, as batidas. Até que no dia 31 de março de 1848, a Kate, que era mais nova, decidiu desafiar aquele ruído, decidiu conversar com o ruído. Ela diz assim, Senhor Pé Rachado, ela chamou o ruído de Pé Rachado. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Ela bateu uma palma, aí ela escutou uma batida na parede. Ela bateu 2 palmas, ela escutou 2 batidas na parede. Aí a família começou a se interessar por aquilo e começaram a estabelecer um código com as batidas. O primeiro código que eles estabeleceram foi assim, uma batida para sim, 2 batidas para não. Aí começaram a fazer perguntas. Aí vinha uma batida, 2 batidas, uma batida, 2 batidas. Aí depois eles resolveram convencionais, vão passando os dias, tá? E os vizinhos todos acompanhando e interessados naquela fofoca que estava acontecendo ali naquela região. Aí eles resolveram, então, convencionar as letras do alfabeto. Então, uma batida para a letra A, 2 para B, e por aí vai. E de batida em batida, né, nessa
coisa gigante. O ser por detrás daquela batida disse: eu sou um espírito. E aí ele sabia então que havia um espírito. Ele se apresentou assim: eu sou um espírito. Eu sou, e ele continuou depois dizendo, depois de muitas batidas, né? Eu sou o espírito de um mascate, de um vendedor ambulante, que morreu aqui nesta casa, assassinado, e foi enterrado no porão. No porão havia uma adega, foi enterrado no chão, 10 metros de profundidade nesta adega. E aquilo gerou uma curiosidade geral, até que as autoridades da região tomaram ciência e resolveram então cavar o local para descobrir se aquilo era verdade, e encontraram realmente os ossos de alguém enterrado lá naquela adega a 10 metros de profundidade. Esse fenômeno se espalhou, essa notícia toda se espalhou pelas regiões próximas. E outros locais começaram a ver também batidas e comunicações assim, lá nos Estados Unidos, a ponto até das autoridades quererem investigar essas irmãs. Aí as irmãs ficaram famosas, foram se apresentar na capital. Foi uma festa na época, né? Mas esse é o tipo de detalhe que eu vou dizer para vocês. Precisa estudar em grupos de estudos. Não dá tempo de eu entrar aqui nesse nível de detalhe. Hã? Vai ver o filme que vai sair, né? Bom, essas comunicações que aconteceram nos Estados Unidos, depois elas também aconteceram na Inglaterra. Da Inglaterra, depois aconteceram na Alemanha. E aí, finalmente, elas chegaram na França. A França, no século XIX, era a capital do mundo. Paris era a cidade mais importante do mundo naquela época. Era a capital cultural, era tudo que existia de máximo na época, era Paris. A sociedade parisiense também teve contato com esses movimentos, mas lá em Paris aconteceu uma coisa nova. As pessoas se reuniam e invocavam os espíritos, e de repente a mesa ao redor delas balançava, e às vezes as mesas subiam, giravam, e a sociedade estava se divertindo com aquilo. Organizavam saraus, juntavam as pessoas, né, para se divertir com essa história das mesas que voavam. Faziam perguntas assim, fúteis para as mesas. E isso tudo vinha acontecendo lá em Paris com diversos grupos que estavam, que isso se reproduzia. Toque, 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 pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz
mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Quem era Allan Kardec? Vamos falar então desse senhor aí, ó. Hippolyte Léon Denis Rivail. Nascido em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Educação, estudou na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, era bacharel em letras e ciências. Doutor em medicina. Nasceu sob a religião católica e foi educado num país protestante. Falava francês, italiano, alemão, inglês, espanhol e holandês. Casado com Amélie Baudet e era membro de várias sociedades espíritas. Era um homem muito respeitado lá na França. Ele havia escrito a nova gramática francesa, ele reformou o ensino na França. Ele era muito culto e muito conhecido. Naquela época, os cientistas eram cientistas de todas as áreas, né? Embora às vezes conseguissem se dedicar um pouco mais, mas eles conheciam de tudo um pouco. Então, em 1854, o senhor Fortier, um magnetizador muito respeitado, procurou o Rivail, que é o Hippolyte, né? E falou assim para ele, ó, isso aqui é uma coisa bem extraordinária. Não só as mesas sobem, descem, se movimentam, mas também se pode falar, fazer falar. Interroga-se e elas respondem. 1854, sabe qual foi a resposta do Rivail? Falou assim, eu não acredito nisso. Eu acho que tem alguém querendo brincar com vocês. Acho que algum magnetizador, alguém que conhece bem de teatro, está fazendo algum truque e está enganando vocês. Que uma mesa possa se levantar, falar, só acredito se eu puder realmente comprovar isso. Já em 1855, ele foi convidado a ir na casa de amigos, que ele também respeitava muito. E lá, Rivail viu a mesa, pela primeira vez viu o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Pela primeira vez ele viu e ele estava na casa de pessoas que ele considerava pessoas muito sérias. Então ele diz assim, minhas ideias estavam longe ainda de serem modificadas, mas havia naquilo algo de sério que precisava ser estudado. Talvez uma nova lei a ser revelada, que eu mesmo prometi a mim, né, aprofundar. Tendo-me a circunstância posta em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu aproveitava para propor algumas questões que me pareciam melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso. Isso é o Hippolyte ainda. Em tudo isso, não fiz senão recolher, coordenar metodicamente o ensino dado pelos espíritos, sem levar em conta opiniões isoladas, adotei-as de maior número, afastando todas as ideias sistemáticas, individuais, excêntricas ou em contradição com os dados positivos da ciência. Então, foi nesse trabalho que o Hippolyte fez de analisar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele havia recebido 50 cadernos com perguntas e respostas que uma médium havia recebido. Ele juntou com aquilo que ele já tinha
ele leu tudo à luz de vela, né? Sem as facilidades de hoje. Ele leu aquilo tudo, ele foi documentando, separando tudo que era semelhante. Aí ele levava para aqueles 10 médios que não se conheciam, não sabiam o que ele ia dizer, o que ele ia falar, e ele fazia as mesmas perguntas. Um exemplo, ele perguntava: "Que é Deus?" Aí um dizia: "Deus é isso." O outro dizia: "Deus é isso, Deus é isso." Se o outro dissesse que Deus é outra coisa, ele ignorava esse, porque esse era a minoria. Ficava com a maioria. E foi dessa forma que ele reuniu muitas perguntas e muitas respostas e lançou o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele era muito conhecido, como eu falei para vocês, para que as pessoas não confundissem o trabalho do professor Riveil com esse trabalho novo, cujo conteúdo não pertencia a ele, o conteúdo vinha dos espíritos. Ele adotou um pseudônimo e passou a assinar, então, como Allan Kardec. Esse pseudônimo tem uma história, que eu não vou contar aqui. De novo, grupos de estudos, tá? Então, ele adotou um pseudônimo chamado Allan Kardec e assinou o Livro dos Espíritos como Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, então, foi o primeiro livro da codificação. Codificar, colocar em código ou colocar em ordem, para que as pessoas consigam interpretar. Quando um programador de computador codifica um programa, ele escreve as instruções em ordem para que o computador realize, entenda e realize o que ele quer. Então, aqui, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que há toda uma ordem de desenvolvimento de pensamento. Vai do mais básico, mais elementar, até o mais complicado, até o mais elaborado. Mais tarde, Kardec desmembrou, com todo o conteúdo que ele havia recebido, que ele recebeu muito conteúdo. Então, ele desmembrou conteúdos que estavam no Livro dos Espíritos, por exemplo, no Livro dos Médiuns, trazendo ali mais informações sobre o mundo dos espíritos e como realizar essa comunicação com os espíritos, como também não cair em erros durante esse processo. Ele trouxe, por exemplo, no Evangelho, trouxe as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos também, as leis morais da vida. Então, ele desmembra as leis morais, ele pega os ensinamentos de Jesus e vai desmembrando ali no Evangelho. Na Gênesis, ele vai elaborar mais a parte das causas primárias, como é que tudo aconteceu, como é que o universo surgiu, como é que o planeta foi criado. Então, ele vai elaborando, vai detalhando mais isso. E no Céu e Inferno vai falar sobre as esperanças e consolações, o que é que nos aguarda depois da morte do corpo. E isso não é baseado em opiniões, é baseado nos fatos, nas informações que ele coletou com diversos tipos de espíritos. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos que erraram, espíritos que acertaram. Então, esse chamado de Pentateuco, tá? Os 5 livros principais da doutrina espírita. Além desses livros, lá em cima, a Revista Espírita, Kardec ia lançando várias coisas que ele não tinha muita segurança se estava certo ou errado. Ele lançava na Revista Espírita, que essa revista era lida por muitos, e muitas pessoas que estavam fazendo pesquisas também. Então, as pessoas diziam para ele: olha, está acontecendo isso aqui também, ou isso aí não está muito certo, não. E as coisas que estavam corretas, ele depois colocava nos livros. Lançou o que é o Espiritismo e a Viagem Espírita. E depois que ele desencarnou, a esposa dele pegou o material que ele havia preparado, mas não deu tempo de editar e lançar, e lançou Obras Póstumas. Então, como eu falei para vocês, Jesus prometeu a vinda de um Consolador. Ele falou assim, se vocês me amarem, eu rogarei a meu Pai e vos enviarei um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ora, ninguém pode ficar eternamente com ninguém.
nem em Jesus. Poderia ficar eternamente colado comigo ou qualquer um de vocês. O que pode ficar eternamente com a gente é o saber, é o conhecimento. Uma vez que eu tenho o conhecimento, ele é meu para sempre. Eu posso até descobrir que o conhecimento está equivocado e substituí-lo, mas eu adquiro um novo, melhor, e ele fica para mim. E se ele estiver certo, ele fica para sempre. E o que vem de Deus é sempre certo. O que veio de Jesus é sempre certo. E Jesus ainda diz que as pessoas terão esquecido o que eu falei, terão feito confusão, e esse Consolador vai relembrar todas as coisas. Ora, o que trouxe e vai ensinar tudo aquilo que eu não tenho agora a oportunidade de ensinar? O que está trazendo dos acontecimentos da humanidade depois de Jesus? O que relembrou Jesus? O que esclareceu? O que trouxe novos ensinamentos, explicou e fica conosco para sempre? Uma doutrina, uma religião. Essa é a doutrina espírita. A doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo espiritual. A doutrina espírita é esse consolador prometido. Ela fica com a gente para sempre, porque é conhecimento. Com Jesus, houve uma mudança enorme de percepção sobre Deus. Antes de Jesus, Deus era quase um guerreiro. Ele era partidário, ele era punitivo, ele era vingador. E essa era a visão que as pessoas tinham de Deus. Com Jesus, Deus virou Pai de amor. E a doutrina espírita vem nos dizer que Deus não é um velhinho enorme, de barbas brancas, sentadas num trono, observando as pessoas todas e anotando num caderninho tudo que elas fizeram. Naquele dia você fez isso, aí anotava lá. Para quando a gente desencarnar, Deus puxar uma lista assim e falar, vamos ver as coisas boas e ruins que você fez. Vamos ver se você vai para o céu ou para o inferno. Não. Deus é uma consciência que está presente no universo. Deus é a expressão máxima do amor, da bondade, da sabedoria. Ele é imutável, ele é único, ele é onipresente, ele é todo-poderoso. A doutrina espírita nos fala da existência do mundo dos espíritos de uma maneira clara. Não é mais velada como era antigamente. Não era só para aquelas pessoas escolhidas que podiam evocar os espíritos. Não. Todos podem conversar com os espíritos. Na sua casa você pode conversar com os espíritos mentalmente. Você pode conversar com Deus, com Jesus, em qualquer lugar que você estiver. A doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos, que nós não somos o corpo. Eu me lembro bem que quando eu era criança, eu vim da religião católica. Então eu pensava assim, quando eu morrer, a minha alma vai para o céu ou para o inferno. Mas eu tinha para mim que a alma era uma coisa à parte, como se fosse uma unha, um pedaço de cabelo. Né? Ele disse assim, não sou eu mesmo que vou, é ela que vai, então azar o dela, né? Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Aí a doutrina espírita diz assim para ele, não, é você mesmo. É o espírito que sobrevive. O corpo é a vestimenta. Você não é o corpo, você é o espírito que usa o corpo. Quando o corpo parar, você continua. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o seu mundo original. Aqui é a escola, aqui é o hospital, aqui é a oficina. Mas o mundo espiritual é o mundo primeiro, primitivo, é um mundo onde nós vamos viver sempre. A comunicação com os espíritos sempre existiu e agora ficou clara, né, com a doutrina espírita. Jesus é o guia e modelo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, pega todos os ensinamentos morais de Jesus e os explica através do olhar da doutrina espírita. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre as aflições, nós vamos entender que há aflições que acontecem nesta vida, que são causadas por esta vida, mas que há aflições que vieram de vidas anteriores.
Então, se nas vidas anteriores eu fui mal, perverso, e agora eu estou passando por uma situação muito difícil na minha vida, se eu olhar só para a vida atual, talvez não tenha explicação por que eu estou passando por essa situação. Mas quando eu começo a entender que eu tive muitas encarnações, que eu tenho uma história enorme anterior, tudo começa a fazer sentido. E a vida futura depende do que nós estamos escrevendo na vida presente. Respostas àquelas questões. Kardec é o inventor do Espiritismo? Não. Kardec, ele reuniu as informações, organizou as informações e publicou o livro. Não é o inventor do Espiritismo. O que é a codificação? É esse trabalho de você colocar as coisas em ordem, prontinha, mastigadinha para quem vai ler. Kardecismo e Espiritismo são a mesma coisa? Kardecismo não existe. Tá? Se kardecismo existisse, nós estaríamos personificando a doutrina espírita na figura de Allan Kardec. Só que Allan Kardec não inventou nada sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é conteúdo vindo dos espíritos, que depois veio através de Chico Xavier, vem através do Divaldo, veio através de Ivone Pereira, vem através de vários outros médiuns. Então, nós temos muito conteúdo vindo de outras fontes também. Então, não existe kardecismo. Se você estivesse falando sobre a reforma da gramática francesa, aí você poderia dizer que é uma reforma hipolista, rivaísta, que realmente foi feita por Rivail, mas não a doutrina espírita. O Espiritismo criou a comunicação com os mortos? Eu mostrei para vocês que não. Primeiro, que não existe morto. E segundo, que é mais antigo que a doutrina espírita. Espiritismo é religião? O que é uma religião? A religião tem como proposta religar o ser humano a Deus. Essa tem que ser a proposta de qualquer religião. Conectar a pessoa com o Criador. Todas as outras coisas que a religião faz são meios que ela encontra para passar essa comunicação do jeito que ela entende. Tá? Doutrina espírita busca conectar-nos com Deus o tempo todo, né? Nós oramos, nós fazemos prece, nós falamos que nós devemos ter o Evangelho no lar, essa orientação do culto do Evangelho no lar. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é religião. Nós somos cristãos? Com certeza. Os ensinamentos vêm do que Jesus nos deixou. Vocês reverenciam Kardec? De uma maneira, assim, reconhecemos nele a pessoa que deu o pontapé inicial nisso tudo. Graças a ele, um trabalho descomunal que ele fez. À luz de vela, você pegar um monte de texto e trabalhar horas e horas e horas aquilo, para você dar à humanidade um conhecimento que iria mudar a humanidade, é um trabalho espetacular, né? Muitos fizeram muito menos e são reverenciados aí pela humanidade toda. Então, sim, nós não reverenciamos no sentido de idolatrar, mas no sentido de reconhecer a importância dele para esse trabalho. Da mesma forma como nós reconhecemos a importância de Chico Xavier, como nós reconhecemos a importância do Divaldo, como reconhecemos a importância de outros tantos brasileiros, ou pessoas pelo mundo afora, que fizeram trabalhos magníficos. O seu centro é de mesa branca, o nosso é de mesa azul. Tá? Então, essa história de mesa branca, sinceramente, eu não sei nem de onde surgiu essa coisa. As pessoas falam. Aí a minha resposta sempre é essa: o nosso é mesa azul, tá? Não tem essa história. Não sei. Mas não faz o menor sentido essa história de mesa branca. E o que a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita? O movimento espírita ocorre a partir da reunião de espíritas que querem estudar a doutrina espírita, querem praticar, querem divulgar. E a doutrina espírita é o elemento de ligação entre nós. É a razão pela qual estamos aqui reunidos.
é a doutrina espírita. Essa é a grande diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. Então, quando a gente fala de centro espírita, estamos falando de movimento espírita. Quando eu falo de CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, estou falando de movimento espírita. Quando eu falo de Federação Espírita Brasileira, de movimento espírita. Agora, quando eu falo de Livro dos Espíritos, de Evangelho, de Livro dos Médiuns, estou falando de doutrina espírita. Outras dúvidas? O tempo está correndo muito rápido, mas alguma dúvida que vocês queiram trazer? Não? Então, muito obrigado. Convido a participarem de grupos de estudos, que aí vocês vão ter a chance de perguntar cada vez mais, tá? E se depois lembrarem de alguma coisa, eu costumo chegar às 7 horas, ou antes das 7 horas, pode me abordar ali, abordar a Beth, abordar a Solange, aí perguntando, né? A gente vai tentando esclarecer. Muito obrigado. Bem, meus amigos, que bom que nós estamos pouco a pouco absorvendo esse lindo conhecimento das leis divinas através da doutrina espírita. Isso demonstra que nós já temos um certo nível de amadurecimento para entender algumas questões, né, das leis divinas. Então nós temos que valorizar a nossa presença aqui nessa casa, o nosso entendimento em relação à reencarnação, em relação à vida, faz toda a diferença. Nós já encontramos esse caminho e o conhecimento é tudo, né? O conhecimento tira o véu de muitas coisas, nos ajuda a entender uma série de situações que até acontecem conosco e o momento que estamos vivendo na Terra. Então, o conhecimento é libertador. E o que a nossa casa procura fazer é divulgar essa doutrina tão linda, tão maravilhosa, essa religião que nos consola, nos fortalece. E, acima de tudo, essa religião, esse consolador, como nosso irmão Ricardo falou, ele veio do Cristo. Jesus estava por trás, né, como sempre, de toda essa codificação, orientando Kardec. E ele mesmo passa alguma mensagem dizendo, se colocando como um espírito da verdade, de verdade. Então, Jesus está à frente dessa doutrina maravilhosa. E que bom que nós estamos aqui procurando estudar, nos fortalecer nesse conhecimento que essa doutrina tão bonita nos traz. Então, sabemos que somos espírito acima de tudo. Sabemos que nós temos sentimento. Sabemos que o nosso pensamento é um revestimento desse sentimento. E que ele tem força de plasmar, ele tem força de sair de nós e sair espalhando pelo mundo. Então, olha a nossa responsabilidade no pensar. Não só agir, mas no pensar também. No pensar, nós estamos produzindo energia, situações que estão indo para o universo. E a nossa Terra precisa de pensamentos bons, de esperança, de alegria. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. É um planeta ainda de muitas dores, necessário para a nossa evolução espiritual. Mas não podemos entrar em desânimo, em descrença. Pelo contrário, o entendimento que a doutrina espírita nos traz, nos ajuda a entender o mundo, a entender o nosso próximo, a nos ajudar a nos colocar de uma posição equilibrada diante da vida. Então, tudo isso é conquista que a doutrina espírita nos ajuda a acelerar o processo de evolução. Então vamos lá, meus irmãos, com muita alegria no coração, fortalecer as nossas decisões no bem. Nós viemos à Terra, reencarnamos para dar certo, para fazer o melhor. Então vamos nos esforçar. E o fato de estarmos aqui hoje é um bom sinal. Nós podemos juntos
ajudar a formar uma grande vibração positiva nessa casa que vai para o universo, vai se espalhar em torno de nós. Começando então as nossas orações para os nossos irmãos desencarnados, que nós sabemos que estão vivos em outra dimensão. Eles podem receber o nosso sentimento, o nosso carinho, a nossa oração, a nossa torcida, para que eles estejam bem no plano espiritual, continuando a sua caminhada. Então queremos pedir por todos os nossos entes queridos que lá estão do outro lado da vida, que nós amamos muito, e queremos homenagear a cada um deles, a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, a todos que estão no nosso coração e a tantos que nós não conhecemos, que vieram hoje estudar conosco e estão por aí desencarnando, precisando desse carinho, dessa ajuda. Então nós pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Mestre amado, nós agradecemos todo o carinho, desde quando a Terra ainda não existia, e o Senhor já estava à frente desse trabalho para construir esse planeta tão lindo que passou por bilhões e bilhões de anos, transformações, até chegar nos dias de hoje, sempre com teu amparo, a ponto do Senhor vir pessoalmente reencarnar, assumir um corpo para deixar o teu evangelho, as suas orientações para cada um de nós. Nós te pedimos, Jesus, continue nos amparando, abençoando a todos esses irmãos dos dois lados da vida, que eles encontrem sempre o caminho da luz, da paz. Que assim seja. Graças a Deus. Energia, né? O universo é formado por energia, nós somos energia, nós temos um magnetismo muito forte, gerado pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. Nós temos um perfil magnético, uma aura, né, que reflete aquilo que somos, e a espiritualidade nos identifica, não podemos esconder o que realmente somos. E nesse momento, quando estamos reunidos em prece, as nossas energias se somam e são envolvidas, essas energias de amor, em energias superiores, aqueles que comandam o nosso planeta, que comandam o universo. Então nós queremos, nesse momento, elevar a nossa prece a esses benfeitores espirituais, a esses amigos queridos, para pedir socorro à nossa terra escola querida. Socorro aos nossos lares, aonde nós estamos ali resolvendo questões sérias, às vezes de um passado difícil, e nós precisamos ter esse entendimento para manter a nossa esperança, a nossa fé e andar sempre no caminho do bem. Então, nesse momento, nós vamos fazer as nossas irradiações, que passa pela equipe que cuida da caixinha de irradiação. Essa equipe vai ser inspirada e vai visitar esses lares e levar esse carinho às pessoas que lá estão precisando de ajuda, tanto no plano espiritual como no plano físico. E essa irradiação passa por cada um de nós aqui. Nós estamos gerando energia de amor que vai se espalhar para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a todo o universo, aonde a energia do Deus, luz e verdade, com 100 anos de trabalho, possa ser levada, né, com muito carinho. Então, muita energia de amor, abençoando os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, a nossa vida, a nossa comunidade. Que
Que assim seja. Graças a Deus. E nós temos também que pedir pela nossa saúde, né? Nós estamos reencarnados num corpo, nós temos características hereditárias, propensão, né, a algumas situações, algumas doenças, e a nossa mente vai fazer toda a diferença na manifestação dessas doenças ou não, né? Ou então deixar isso bem para o final da vida. Então nós precisamos do Evangelho na nossa consciência, para ajudar a reequilibrar os nossos pensamentos e com isso as nossas células perispirituais e físicas. Então, Senhor Jesus, médico dos médicos, nós nesse momento elevamos o nosso pensamento ao seu coração para receber de vós esse carinho que tanto precisamos, para que as nossas células possam ser energizadas, reequilibradas, para seguirmos em frente, aproveitando o máximo esse corpo que foi um presente de Deus, gratidão, para passarmos por situações que nos dão a chance de investir na nossa reforma íntima. Então queremos pedir especialmente para esse irmão aqui, Luiz Fernando da Silva Caluzzi, está no Hospital Pasteur com câncer no pâncreas, né? Uma situação delicada, tudo tem uma razão de ser, mas sabemos que Deus é misericordioso, carinhoso, e queremos pedir por esse irmão para que ele se reequilibre, se recupere, né? Como sempre eu peço pela nossa irmã Georgia, Rua Dona Joaquina, 48, ela está em câncer terminal, câncer do reto. Então que Jesus possa levar a nossa irmã Georgia muito carinho, muito alívio nas suas dores, harmonia, para que ela possa passar por isso com muito carinho. E lembrando, né, nós temos a informação que o nosso irmão Divaldo Franco está internado, né, no hospital, numa situação bem delicada, ele está bem fragilizado. Então pedimos esse amparo a esse irmão querido, que vai deixar um legado imenso de muito amor, de muito carinho, de esclarecimento. Então que ele receba de todos nós aqui essa energia amorosa, para que a alma dele, né, seja envolvida nesse amor tão grande, para que ele possa passar nesse final, né, da sua etapa de estudo aqui na Terra com muita paz e serenidade, né? Que Deus possa abraçar esse irmão pelo grande trabalho que ele fez e continua fazendo. Que Deus dê a ele muito carinho, gratidão ao nosso irmão Divaldo, né? Para que ele possa deixar a luz dele brilhar cada vez mais, né? E, enfim, Senhor Jesus, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele avô, a nossa família no plano espiritual imenso, que todos recebam o nosso carinho, né? Que Deus possa nos ajudar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Nós imploramos a Deus porque Deus sabe aonde está doendo em nós. Deus sabe das nossas necessidades e pedimos a Ele esse carinho. Pedimos para nós, encarnados, que aqui estamos, e pedimos, há pouco, pelos irmãos que estão do outro lado da vida e que também precisam dessa saúde, no seu espírito agora. Que Deus abençoe a todos. Pedimos por todos os nomes na caixinha de visita médica. Pedimos pelos irmãos que estão na rua, em sofrimento. Pedimos, Senhor Jesus, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, muita luz, muita paz. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, estudando, refletindo, trabalhando. Gratidão a Deus, aos amigos dessa casa. Gratidão a todos vocês que nos ajudaram no almoço de ontem, que foi um sucesso completo. Nós ficamos na dúvida se o almoço ao domingo ia dar certo, deu muito certo. E a gente está pensando em repetir. Então, quero agradecer a todos que nos ajudaram. Quem não pôde participar, teremos outras oportunidades. Muito obrigado. E convidamos a todos agora, na última parte, no momento do passe individual. Então, que Deus abençoe todos vocês. Bom retorno aos seus lares, com toda a paz e segurança. Graças a Deus.